provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan. Lucas Piton na lateral esquerda, o cuiabano é dúvida. Daqui a pouco a gente vai confirmar. Sousa, Thiago Mendes e Tietê. Adson, Andrés Gomes e Colídio na vaga do DVD. O Vitória, provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjos, Brits, Kaká, Luan Cândido, o Gonçalves, o Ramon na lateral, o Wallace, ex-Cruzeiro, Zé Vitor e Martínez no ataque, Eric, Mateuzinho e René como centroavante. O Vitória tá cheio de desfalques, tá? Pochettino, Alex Bruno, que não está inscrito na Copa do Brasil, Diego Tarzer está suspenso, Gabriel Baralhas, Rubens e Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e o Anderson estão no departamento médico. Os jogadores pendurados, tomar cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. Brits, Kaique Gonçalves e o Jair Ventura, se tomar cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. O árbitro é o Matheus Delgado Canansan, Danilo Ricardo Simon, o Alex Yang Ribeiro, assistente número 2, quarto árbitro Paulo Roberto Alves e o VAR Danilo Nobre Bins. Bora falar de contratações, né, cara? Finalmente o Vasco aí contratou um camisa 9, né? Estamos falando do atacante brasileiro Bruno Duarte. O Vasco pagou aí 10 milhões de reais à equipe do Estrela Vermelha da Sérvia, né? Um jogador aí de 30 anos de idade. Chega ao Vasco com um contrato de 2 anos e meio, né, até o final de 2028, né, um jogador aí já com experiência, que vive um grande momento, vem fazendo muitos gols, um jogador que tem características que, na minha opinião, vai agradar o torcedor, né, um cara de mobilidade, força física e o melhor, um ótimo finalizador, né, um finalizador nato. Então chega ao Vasco agora para poder assumir essa camisa 9, né, lembrando que o Colídio, ele não foi contratado para jogar na posição de 9, ele foi contratado para jogar na posição do Adson, ali aberto pelos lados ali. O Adson é um jogador muito frágil, né? Joga bem um jogo, joga mal 2 jogos, se machuca. Então o Colídio veio para preencher essa posição justamente ali pelos lados de campo. O Vasco segue negociando com outros 2 atacantes, o atacante Pablo Solari e o atacante Ronaldo Martínez, né? O Pablo Solari que é argentino e o Ronaldo Martínez também é argentino, né? O Ronaldo Martínez atualmente joga pela equipe do Talleres da Argentina. O presidente do Talleres confirmou essa negociação e o Pablo Solari atua pela equipe do Spartak Moscou da Rússia, né? O Vasco aí segue em conversas, né? A situação do Ronaldo Martínez é um pouco mais simples, um jogador mais barato, porém, né, o jogador aí, Pablo Solari, é um jogador de mais rodagem, mais experiência, e o Vasco entende que poderia ser uma boa contratação aí para essa temporada de 2026. O Vasco segue negociando com zagueiros, né? A situação do Diego Carlos segue em caráter de espera, né? O Vasco está aí aguardando a liberação do investimento dos 150 milhões de reais. Se for liberado entre hoje e amanhã, o Vasco talvez ainda consiga contratá-lo, né? Ele ainda não tenha fechado com uma equipe italiana. Caso contrário, o Vasco irá atrás de Arthur Chaves, jogador brasileiro que atua no Hoffenheim da Alemanha. Para o meio de campo, a situação do Nelson de Ossa voltou a ganhar força, porque a equipe do Betis aí está necessitada de vender o jogador. Eles não poderão manter Nelson de Ossa no elenco. E com isso, o jogador está sendo pressionado para aceitar a proposta vascaína e se transferir para o futebol brasileiro. Então não se surpreendam se até o final da janela, né, até o dia 10 de setembro, Nelson de Ossa se tornar atleta do Vasco da Gama. E você que está reclamando, mas o de Ossa não quer jogar aqui, vamos levar em consideração o futebol que esse cara joga, que é um baita futebol, um atleta de altíssimo nível, tanto é que foi procurado por clubes da Inglaterra, da Espanha e da Itália, né? Um jogador que já vem sendo requisitado no futebol europeu, mas que pode acabar caindo de paraquedas aqui no Vasco da Gama. Parece muito ser Marcos da Máquia, né? Essa imagem, ela foi ontem no momento em que a delegação do Vasco chegava ao hotel onde está nesse momento concentrado para enfrentar a equipe do Vitória na noite desta quarta-feira dentro de São Januário, tá? Parece muito Marcos da Máquia, realmente dá aí ao torcedor cruz-maltino a sensação de que é ele, inclusive. Bom, entrei em contato com uma pessoa de dentro do Vasco e perguntei: Lamáquia tá com o grupo? E amigo, a resposta que me foi dada é, não está. É mentira. Não tem Marcos da Máquia. Cara, é uma imagem muito parecida com ele. E aí eu fui atrás
e o amigo, inclusive, Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, trouxe uma informação que eu também recebi na madrugada dessa quarta-feira, referente exatamente ao futuro dono do Vasco da Gama. A informação, amigo, é que Marcos Lamacchia é esperado nessa quarta-feira à noite em São Januário, tá? O investidor Cruz Maltino, futuro investidor, né? Ele vem acompanhando de perto a delegação do Vasco nos últimos dias. Inclusive em São Paulo foi a primeira oportunidade dele estar mais perto do elenco. Ele fez questão de visitar o hotel onde estava a delegação concentrada antes da partida contra o Palmeiras, ter um contato bem legal com o elenco Cruz Maltino e também com o departamento de futebol do Vasco da Gama. Ele conversou ali com jogadores, com membros da comissão técnica, com membros da diretoria Cruz Maltina, e foi uma experiência muito legal para o Marcos Lamacchia ter essa troca, né, com parte de um grupo que futuramente será seu, caso venha a ser concluída a venda, né, da SAF Cruz Maltina para o investidor. Então hoje, o Marcos Lamacchia está sendo aguardado sim no Rio de Janeiro, junto à diretoria Cruz Maltina. A expectativa é que ele esteja em São Januário para assistir a partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, né? Marcos Lamacchia poderá sentir esse clima do Caldeirão de perto nessa noite de quarta. Ele que quer muito, amigo. Hoje, nesse momento, Marcos Lamacchia aguarda definitivamente apenas a autorização da Justiça para iniciar o processo de venda do Vasco da Gama e automaticamente por parte dele processo de compra. Inclusive no último domingo, ao ser questionado, né, sobre o que está faltando, ele diz: a gente está esperando a Justiça liberar o leilão para poder transformar o Vasco. Por enquanto, é isso que eu posso dizer. O leilão é nada mais, nada menos do que a sigla UPI Equity, né, como vem sendo chamada, uma ferramenta jurídica usada no processo de clubes que passam por recuperação judicial. E é exatamente isso que o Vasco da Gama está passando. Então o Vasco aguarda aí a abertura desse processo quanto antes para que, mediante a isso, Marcos Lamacchia faça a compra do Vasco da Gama. Hoje apenas uma resposta falta para que, inclusive, esse processo dê início, que é a resposta do Gatekeeper. O Ministério Público, o Watchdog e o administrador judicial, todos já foram favoráveis aí à abertura desse UPI, que é uma parte importantíssima para que a conclusão da venda por parte de Marcos Lamacchia venha a ser feita. Ele quer muito, tá? Inclusive, nos últimos dias eu trouxe até uma informação a você referente aos valores que Marcos Lamacchia estava pretendendo antecipar no pagamento do plano de recuperação judicial. Estava disposto a adiantar aí 3 anos, né, desses pagamentos aos credores. E tivemos os valores dados, inclusive, pelo amigo Léo Lacerda. Marcos Lamacchia está disposto a antecipar 15 milhões desse ano de 2026, que tem que ser pago da RJ, 15 milhões do ano que vem, entre 20 e 30 milhões em 2028, mais 15 milhões do CNRD. Então, Marcos Lamacchia está disposto, amigo torcedor Cruz Maltino, a fazer um investimento aí de quase 100 milhões de reais apenas para pagamento de credores. Isso mostra mais do que nunca como o investidor quer muito realmente estar no nosso Vascão. Só falta a Justiça liberar. Definitivamente é a única coisa hoje que impede Marcos Lamacchia de estar no Vasco da Gama. E é por essas e outras que a mídia, amigo torcedor, fica tão revoltada. Vamos falar sobre treta, porque o presidente do Flamengo processou o presidente do Vasco da Gama. O presidente do Flamengo, o BAP, processou o Pedrinho. A informação é essa, tá? O BAP entrou na justiça contra o Pedrinho, processou o Pedrinho. A descrição do processo é uma indenização por dano moral, responsabilidade civil e direito civil. O processo foi movido depois das declarações do Pedrinho chamando o BAP de mau caráter, arrogante, soberbo e hipócrita. Então o BAP apelou, foi para a justiça, que é ali uma indenização por danos morais do Pedrinho. Não deve dar em nada, né? Se der, pouca coisa também, mas enfim, eu acho que o Pedrinho tá certo, tem que responder mesmo, e se perder o processo também, o que vai ser uma mixaria a mais ou uma mixaria a menos pro Pedrinho pagar na justiça, né? Não vai fazer diferença, tem que responder mesmo, Pedrinho. Não pode abaixar a cabeça para eles não, que senão a Flamilícia monta em cima.